pessoal, mais uma vez vamos promover aqui uma explanação sobre um conteúdo extremamente importante ao se tratar de cartografia ou da construção dos documentos cartográficos, que diz respeito à legenda do mapa. Então nós iremos abarcar aqui algumas informações importantes, inclusive essas que estão no texto que eu encaminhei para vocês, fazer um resumo, né? E eu vou estar expondo então esse conteúdo, e ao final nós estaremos fazendo uma pequena lista de exercício para que vocês possam então responder e poder também exercitar um pouco daquilo que vocês absorveram, tá? Também logo depois eu já vou ver se eu consigo bolar uma atividade prática que dá para a gente fazer mesmo de maneira remota, aplicando esse conteúdo que iremos trabalhar aqui hoje, tá bom? Então bora para o conteúdo, que é o que mais importa nesse momento, né? Bom, a legenda de um mapa, né? Isso é muito importante porque é por meio da legenda que o documento cartográfico ele comunica as informações qual ele está representando, tá? Então, primeiro, a linguagem cartográfica. Nós precisamos entender um pouquinho sobre linguagem cartográfica. O que é a linguagem cartográfica? Assim como existe a linguagem verbal, que é essa linguagem que nós usamos para poder nos comunicar com outra pessoa, né, conversar, existe também a linguagem visual, que nós também exercitamos ela no nosso dia a dia, né, que é uma linguagem ligada aos símbolos, né, às simbologias. Então hoje é muito comum, quando você vê um símbolo, lembrar de algo que aquele símbolo representa. Vamos pegar aqui, por exemplo, o símbolo da Nike, né? Você não precisa ver o nome Nike, né? Mas basta ver o símbolo que você já relaciona aquilo com o nome da marca. E assim sucessivamente com diversas outras marcas, né? O símbolo da UEG, por exemplo, quando você vê o símbolo, você já rememora que aquilo ali está ligado à universidade, né? Que é a UEG. Então, ou seja, o símbolo hoje é uma linguagem visual que comunica uma certa informação. E na cartografia é a mesma coisa. A linguagem cartográfica ela é baseada na linguagem visual, mas também na linguagem verbal. Vamos dar uma olhada e poder explorar um pouco esse conteúdo. Olha, a cartografia ela precisa ser considerada uma linguagem. Olha só o que estamos falando aí. Um tipo essencial que conjuga tanto a linguagem visual quanto a linguagem verbal. Compreendem? Então, no documento cartográfico, você vai encontrar tanto a linguagem visual, que é símbolos representando informações, quanto também a linguagem verbal, que é a escrita, tá? Então você vai encontrar essas duas formas aí. Bom, vamos pensar. A linguagem visual, né? O que seria? Então, o arranjo de tamanhos dos símbolos, dos traços que estão sendo representados ali dentro de um documento cartográfico, a tonalidade das cores que você usa dentro do mapa, por exemplo, o tipo de cores, né, se são cores quentes, cores frias, a forma, né, as formas que você pode aplicar ali dentro, as estruturas que você pode estar criando. Então, isso tem a ver com uma simbologia que vai representar informações reais existentes, né, na superfície do nosso planeta. Beleza? Essas informações são tanto físicas, naturais, quanto também de qualquer natureza criada pelo homem, né? Ou até mesmo representando informações sociais, culturais, políticas, né? Tudo isso é possível ser representado dentro de um mapa e usando linguagem visual. Aí você tem o outro lado, a linguagem verbal, que também aparece dentro desses documentos. O título, né, informa o que está sendo representado dentro desse documento. A legenda, que é muito importante, pois nela você vai discriminar, né, o que cada vamos dizer assim, símbolo que você usa dentro do seu documento ele significa. Toponímia, né, que são os nomes, né,
de alguns lugares, por exemplo, Morro do Macaco, né? Pontos que são de referência, né? Dentro de um determinado espaço geográfico que você está ali representando, e você pode usar esses nomes dentro do mapa para poder ajudarem as pessoas a se localizarem. Nome de outros lugares, né? De povoados, vamos pegar um exemplo aqui, de fazendas, né? Propriedades rurais, enfim, nome de objetos, né? Que podem aparecer dentro aí dos documentos cartográficos, tá bom? E essas duas linguagens conjugadas, elas formam o que nós conhecemos por linguagem cartográfica. Então é a linguagem que une símbolos e a escrita, né, para poder formatar então uma linguagem cartográfica. E lembrando, isso aqui não é aplicado só no Brasil, gente. Isso aqui é uma linguagem aplicada no mundo inteiro, tá? Olha, é muito interessante observar isso aqui. Dá uma olhada. Bom, nós temos aqui a linguagem cartográfica, como eu disse. Quando se fala de símbolo, nós precisamos entender uma coisa. Existem símbolos que são monossêmico, como o texto que vocês leram disse, e símbolos que são polissêmicos. Qual é a diferença? Símbolos monossêmicos, eles apresentam uma única interpretação. Quando você olha para o símbolo, ele automaticamente comunica. Vamos pegar um exemplo, as placas de trânsito. Né? Quando você olha uma placa de trânsito como essa primeira aqui, você já está vendo automaticamente uma placa proibido virar à esquerda, certo? Bom, em qualquer lugar do mundo, essa placa, todo mundo vai saber o que ela está te simbolizando, o que ela está ali informando para você, correto? A mesma coisa essa outra, o que ela significa? Proibida a ultrapassagem, né? Ou proibido ultrapassar. Quando você olha para os sinais do semáforo, também é uma linguagem usada no mundo todo, e todo mundo sabe quando olha para o semáforo, se tiver vermelho eu tenho que parar, né? Significa que então é o momento que você tem que parar, você não pode passar ali aquele ponto. Se está em verde, está aqui embaixo, significa siga em frente, né? Pode acelerar e ir embora. Como dizia um colega meu, se tiver no amarelo é o vai que dá, né? Brincadeira, né? Não é o vai que dá, não. É um momento de atenção, né? Que você tem que ficar atento. Às vezes você consegue passar o cruzamento, às vezes é necessário você frear, né? E esperar para poder posteriormente, a hora que ele abrir novamente, estiver verde, você continuar. Esses símbolos aqui que eu estou representando, as placas de trânsito e o semáforo, é uma linguagem universal. São símbolos de única interpretação. Quando você olha para esses símbolos, eles te passam uma única informação, né? Proibido virar à esquerda, proibido ultrapassar, vermelho é pare, verde é siga, amarelo vai que dá, né? Mas não é. Então você tem aí a simbologia que ela comunica uma informação única. Quando você olha para esse outro símbolo aqui, o que vocês veem? O que vocês veem quando olham para esse símbolo? Se eu perguntasse na sala de aula, com todo mundo junto aí, cada um ia me dizer uma coisa sobre esse símbolo aqui, não é verdade? Então ele não tem uma comunicação, ele não passa uma única ideia, ele não expressa uma única ideia. Por quê? Porque é um símbolo de caráter polissêmico. Ele gera dubiedades, ou seja, ele gera uma diversidade de interpretação sobre ele. Alguns vão dizer assim, isso aqui é um sol, né, que não sei o que, mas isso aqui está representando isso ou aquilo, isso aqui parece um peixe, né, esse negócio de baixo aqui. Enfim, cada um vai exercer sua, vamos dizer assim, sua curiosidade e sua capacidade, né, de criatividade para poder interpretar o que é que o símbolo aqui está representando. Então esse símbolo é um símbolo de caráter polissêmico. E símbolos polissêmicos, eles não servem na linguagem cartográfica. Porque a linguagem cartográfica ela tem que ser exata, ela tem que comunicar. Para que serve a linguagem? Nada mais do que para comunicar algo, para poder nos dar informação. E o símbolo ele é para nos dar uma informação. E os símbolos cartográficos eles são utilizados no mundo todo. Eles não são utilizados só no Brasil, mas se o Brasil adotasse uma convenção cartográfica, outro país, outro, pensa que bagunça que seria. É claro que existem simbologias próprias, convenções próprias de alguns países,
mas existe uma unidade de símbolos que são utilizadas no mundo todo na elaboração dos documentos cartográficos. Aí símbolos polissêmicos não são aplicados na construção desses documentos, apenas símbolos de caráter monossêmico. Acredito que ficou clara essa questão aqui, né? A legenda, vamos ver. A linguagem verbal. Veja, por exemplo, a palavra avião, né? Avião é uma palavra que é falada no mundo inteiro, porém, em cada idioma eu vou ter uma forma de escrever e uma forma de pronunciar essa palavra. Por exemplo, no inglês, né, se eu pegar a palavra avião, eu vou falar airplane, né? Seria então a pronúncia da palavra avião em português. Em italiano, aéreo. Se eu pegar em alemão, né, eu vou ter um Flugzeugen, né? Flugzeugen. Olha o nome, né? Que estranho. Se eu pegar em norueguês, Fly. É mais fácil, né? Então, a palavra avião, ela é pronunciada em todos os idiomas que são falados em todos os países do mundo. No entanto, a sua pronúncia ela muda e sua escrita também muda, né? Então, a linguagem verbal ela está ligada ao idioma que cada país fala que é adotado, né? Então, ela vai variar, né, de um país para outro, isso é normal, certo? Diferente da linguagem verbal, a visual apresenta como característica instantânea a percepção. Lembra aquilo que a gente estava vendo anteriormente naquelas placas de trânsito? Ao olhar para a placa, você instantaneamente já percebe a informação que está ali contida e que está comunicando a você, né, para que você consiga então trafegar tranquilamente nas vias, né? Então, o que acontece? Diferente da linguagem verbal, a visual apresenta como característica instantânea a percepção. Então você olha o símbolo e já percebe a informação. Enquanto que a linguagem verbal você precisa lê-la, né? Então tem que saber, às vezes até conhecer o idioma para saber. Se você vê essa palavra escrita no muro aí, ó, Flugzeugen, o que você achava que era isso? Parece um xingamento, né? Mas na verdade é a palavra avião em alemão. Tá? Então é necessário conhecer a língua. No caso da linguagem visual, não. Ela já é automaticamente perceptiva. Existe essa então a questão que eu estava tocando anteriormente. A universalidade de alguns signos, né? Os símbolos. Por exemplo, os signos matemáticos, né? Somatório, pi, vamos lá, limite, alfa, beta. São signos matemáticos. São utilizados no mundo todo, são universais, né? Os sinais de trânsito, também como nós vimos anteriormente, são universais. As partituras musicais, também é uma linguagem universal, única, tá? Se você reunir um conjunto de músicos e pegar um músico de cada país e músicos que não conhecem a língua desses países, que não falam, que não conseguem ler, se comunicar, né? E se você der uma partitura para cada um deles de uma determinada música, eles vão sentar e vão tocar juntos. Eles vão conversar por meio da partitura musical. Eles vão executar a música juntos, em conjunto. Por quê? Porque a partitura é uma linguagem de símbolos, tá? É uma escrita musical e que é universal, que é usada no mundo todo, tá? Então, entenda isso. E dessa mesma natureza de universalidade de signos e símbolos, nós também aplicamos isso dentro da cartografia. Daí, na legenda, é onde esses símbolos vão estar, né? E recebendo nomes, né? Para poder explicar o que eles estão simbolizando. Alguns são símbolos tão usuais que não necessita nem vir acompanhado da descrição do que eles representam. Mas veja só, qual é o papel da legenda no mapa? Nossa, vamos lá? O papel da legenda é o que? Indica os signos que você usa, né, no seu mapa, no seu documento, que compõem a imagem e a relação entre os diferentes significantes, né, que são as cores, as formas, a textura que é usado e seus respectivos significados. Então, o significante, que é o signo, que é o símbolo, e o significado, que é o que ele representa, tá? Então, basicamente é
a imagem dessa relação entre o símbolo, que é o significante, e o significado deles, que é o que eles representam, né? Então esses símbolos podem ser cores, podem ser formas, podem ser texturas e por aí vai, alguns desenhos clássicos, né? E isso vai ter uma relação com o significado ou aquilo que eles estão representando. Não há a união dos sistemas de comunicação visual e verbal, tá? Então é importante entender isso aí. Nela há a união dos sistemas de comunicação visual e verbal. Então, dentro da legenda, então você vai ter uma união disso aí entre os símbolos e a linguagem verbal, que é o que vem escrito, mostrando o que esses símbolos estão representando. Relação entre significante, que é o símbolo, e significado, que é a ideia, que é o que ele significa, né? Não é a mais adequada, à cartografia, pois pode dar margem à polissemia. O que é a polissemia? Voltando novamente, é aquela ideia anterior que eu mostrei daquele símbolo para vocês, que não tem um significado instantâneo próprio, mas na verdade ele dá margem para diversas interpretações do que vem a ser aquele símbolo. Então essa ideia de relação entre símbolo e o que ele significa nem sempre é o mais adequado, tá? Então é muito importante entender isso. Não é uma regra dura, mas ela é aplicável. No entanto, eu tenho que tomar cuidado porque pode dar margem à polissemia, né? No entanto, é importante vir a linguagem verbal para ajudar a discriminar o que é isso. Olha como que é muito comum essa questão. Você tem aqui um avião, certo? Nós estávamos usando avião como exemplo. Daí você tem logo avião, aeroporto, né? Você quer mostrar um aeroporto, né, localizado num determinado município, ou você está querendo fazer um mapeamento das vias aéreas que existem sobre determinada região, e você usa o que? Aqui você tem, né, uma relação. Você tem o avião, você tem um símbolo, que é um desenho de uma aeronave, que é o significante, que é o símbolo, né? E você tem o significado, avião. Ou aeroporto também, né? Você pode automaticamente usar esse símbolo para poder fazer essa representação, e muitos mapas, né, vêm com essa simbologia, mostrando que é um avião e que isso significa ou remete-se a um aeroporto, né? E claro, se você usa só o símbolo em si, sem a linguagem verbal, ele dá essa margem para dupla interpretação. Está representando o avião ou está representando o aeroporto? Mas quando você discrimina com a linguagem verbal, quando associa a linguagem, né, visual, que é o símbolo, com a linguagem verbal, que é o que é a escrita, você tem então um significado exato sobre o que você está querendo ali demonstrar. Olha outro exemplo. Qual que é o significado disso daqui? Uma árvorezinha, e as pessoas vão divagando aí sobre isso, né? Então, assim, essa imagem, ela dá diversas interpretações sobre ela, não é verdade? Dá para usar, e se for exercer aí a criatividade, a gente vai tecer diversas considerações sobre o que vem a ser essa imagem. Então, uma imagem polissêmica, enquanto que essa outra anterior é uma imagem de caráter monossêmico, né? Por mais que remete a avião, aeroporto, pronto, mas limitou, né? Essa aqui não, essa aqui você pode tecer diversas considerações sobre ela. Bom, a linguagem cartográfica, ela deve sempre objetivar a monossemia. Gente, isso aqui tem que ficar pregado na testa, para toda vez que eu olhar no espelho lembrar. A linguagem cartográfica deve sempre objetivar a monossemia, o caráter monossêmico, o caráter de expressar e emanar uma única informação por meio da percepção do símbolo, tá? Olha, caminhando. A ênfase dada na construção da legenda deve ser dada às relações entre objetos e fenômenos, tá? Então, quando construir a legenda, isso tem que ficar muito claro. A relação entre o objeto, que é aquilo que está sendo representado, e os fenômenos que eles estão se referindo, né? Que são cartografados, e não na relação entre símbolo e significado, né? Então, olha só, muito importante separar isso aqui. A ideia é, quando eu estou representando alguma coisa, eu tenho que pensar nisso daqui.
a relação entre o objeto de estudo e os fenômenos que ocorrem ali dentro. Eu preciso trabalhar nessa relação e não nessa simples relação entre símbolo e significado, tá certo? Então entenda isso. Por mais que isso esteja presente na construção dos mapas, o uso de símbolos e os seus respectivos significados, é importante entender que a relação não está entre símbolo e significado, mas sim entre objeto, né, objetos e ou fenômenos que são cartografados, tá? Objetos que são cartografados, vamos pensar, uma cidade, né, é um objeto. Os bairros da cidade, eu estou cartografando os bairros que tem mais população, menos população, os bairros que tem asfalto, que não tem asfalto, por exemplo, né? Ou eu estou cartografando a chuva, né, a distribuição de chuvas sobre o estado de Goiás. Então eu estou trabalhando com um fenômeno climático, a chuva, né? E estou cartografando, estou criando um mapa para demonstrar onde chove mais, onde chove menos dentro do estado de Goiás. Tá entendendo? Os mapas de previsão do tempo que vocês veem nos jornais, na televisão, é um documento cartográfico que simboliza e representa um fenômeno. Objetos, outros exemplos de objeto. Eu quero cartografar o relevo de um determinado município, por exemplo. Então eu estou usando essa ideia, né, de usando aí um objeto e estou cartografando ele. Eu estou representando o relevo de Iporá dentro de uma folha A4, um mapa do relevo de Iporá, para me saber aonde eu tenho um relevo mais plano, que é mais favorável à implantação da agricultura, ou onde eu tenho um relevo mais movimentado, mais ondulado, que não dá para inserir a agricultura de precisão como nós temos hoje no modelo produtivo do Brasil. Tá bom? Então, só para a gente poder entender essa questão. Então, pensa bem, a relação sempre está entre objeto e ou fenômenos que são cartografados. Tá? Sempre pensar nisso. O que eu estou querendo produzir? O que eu estou querendo representar? E não numa mera relação de símbolo e significado. Símbolo e significado, tá? Ficou bem, acho que tranquilo isso. Por mais que nós usamos os símbolos também para fazer essa representação. Olha só, as relações entre objetos e fenômenos, elas podem ser expressas por meio das relações de natureza quantitativa, ordenada e qualitativa. Gente do céu, isso aqui é extremamente importante e vocês precisam comer isso aqui. De verdade a palavra é essa, tem que comer esse negócio, botar na cabeça, tá? Então, é muito importante, porque a forma como você vai aplicar, né, a sua legenda, como você vai construir o seu documento cartográfico, vai estar muito ligado a essas relações aqui. Se o que você está usando é de natureza quantitativa, se é de natureza ordenada ou se é qualitativo. Vamos tentar entender um pouquinho aqui. Relações de natureza acho que aqui é quantitativo, viu? Desculpa, eu acho que ficou errado aqui, tá? Ó, é quantitativo, não é qualitativo não, tá? Tá errada a palavrinha aqui, ó. Relações de natureza quantitativa, tá? Os atributos dos fenômenos ou objetos fenômenos, são numéricos. Permite estabelecer uma proporção matemática. Por exemplo, nós vamos representar a densidade demográfica, a quantidade de pessoas por quilômetros quadrados aqui da cidade, do município de Iporá ou do oeste goiano, ou dos bairros, a densidade demográfica. E aí você, para fazer isso, você está trabalhando com o quê? Com números, não é isso? Proporção matemática, é tantos habitantes por quilômetro quadrado, né? Ou você está querendo pegar a cidade de Iporá como um todo, a área urbana, pegar o quantitativo de pessoas que residem na área urbana e distribuir isso aí nos bairros, avaliando qual é o percentual, para descobrir aí qual o bairro, né, para demonstrar quais os bairros que são mais populosos, que são menos populosos dentro da cidade. Estou usando aqui exemplos bem práticos para vocês tentarem entender. Eu estou usando o que? Uma proporção matemática. Eu estou trabalhando com percentual, né? Então vamos mostrar lá que o centro da cidade sei lá, vamos chutar aqui, 35% das pessoas, dos moradores residentes em Iporá, eles moram no centro da cidade. Né? Um exemplo, tá? Não estou dizendo que não.
Então assim, eu estou usando, né, proporção matemática, e aí quando eu construo o mapa, o documento cartográfico, eu utilizo dados de proporção, né, de dados numéricos, tá? Ou se eu quero mostrar qual é a densidade de construção, né, de uma cidade, então eu posso também discriminar isso utilizando classes, né, numéricas, de tanto a tanto por cento, né, de 0 a 20%, de 20 a 40%, né, de 40 a 60% construído, e assim vai. Eu vou criando minhas classes e eu estou trabalhando com proporção matemática. Esse tipo de natureza é chamado de relação, né, entre objeto ou os fenômenos que você está usando, de natureza quantitativa, né? Por exemplo, se eu pego, como eu disse para vocês, eu estou distribuindo, fazendo um mapa da distribuição de chuvas no estado. Então eu vou demonstrar que no sudoeste do estado chove tantos milímetros, que no nordeste chove tantos milímetros, no norte tantos milímetros, enfim. O que eu estou fazendo? Eu estou mostrando um fenômeno natural que é a chuva, mas eu estou usando uma proporção matemática, né, para poder demonstrar essa distribuição. São dados numéricos representados em milímetros de chuva, por exemplo, né? Tá entendendo a ideia? Olha, então essa é a natureza qualitativa, é a relação daquilo que você está querendo representar, seja objeto ou fenômenos naturais, né, por meio de números, tá? Basicamente é essa a ideia. A relação de natureza ordenada, né? Os dados apresentam uma hierarquia clara, isto é, uma ordenação natural entre objeto e fenômeno. Gente, aqui ó, essa de natureza ordenada, ela pode vir associada à natureza quantitativa também. Nesse caso, se eu usar, por exemplo, a questão que eu estava acabando de falar aqui, das chuvas, né? E aí eu estabeleço uma ordem, né, de 1000 a 1200 milímetros, de 1200 a 1400, de 1400 a 1600, de 1600 a 1800 milímetros. Estou criando classes em ordem, né? Tá entendendo? Então estou criando uma hierarquia, uma ordem, certo? Então se eu estou fazendo isso daqui, eu estou associando as relações quantitativa e ordenada. Nesse sentido, eu tenho um mapa. Se eu olhar para um mapa que exerce isso, eu tenho que tipo de mapa é esse? É um mapa de natureza ordenada quantitativa, né? Porque eu estou usando dados numéricos, proporção matemática para representar um fenômeno, mas estou hierarquizando, colocando em ordem, né? E aí eu estou utilizando também essa relação ordenada das coisas, tá? E por último, as relações qualitativas. Os dados apresentam apenas diversidade. Isso é muito interessante. Pega, por exemplo, um mapa do estado de Goiás, vamos dividir ele em mesorregiões. Oeste goiano, região de planejamento, oeste goiano, sudoeste goiano, sul goiano, centro, leste goiano, norte goiano, enfim. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou apenas, né, quando eu construir um mapa desse, o que eu estou fazendo? Eu estou diversificando, eu estou mostrando, eu estou separando, né? Eu estou pegando o estado de Goiás e estou separando em regiões de planejamento, certo? Quando eu estou fazendo isso, eu estou aplicando essa relação qualitativa. Toda relação qualitativa está ligada à ideia de apresentar a diversidade existente dentro daquele local. Ou, por exemplo, se eu estou usando um mapa de relevo, né, eu quero demonstrar o relevo existente aqui dentro. E aí eu vou mostrar que existe um relevo plano, suave, ondulado, né, enfim, eu vou botar as classes, os tipos de relevo existente dentro do município. Eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma relação qualitativa, porque eu estou tentando mostrar no meu documento cartográfico a diversidade que existe. Quando eu pego o mapa do Brasil já viu o mapa do Brasil e você colore as regiões do Brasil com cores diferentes? O que eu fiz ali? É um mapa de natureza qualitativa, porque eu estou querendo mostrar que existe uma diversidade, que existe 5 regiões geográficas dentro do Brasil, certo? Então isso é a ideia de qualitativo, tá? Então separa bem essas questões aqui que são muito importantes. Olha, caminhando, não há propriamente uma linguagem universal, porém, por mais que há
né, muita coisa que é universalizada dentro da cartografia, mas há também algumas particularidades. Por exemplo, isso significa que não há formas previamente indicadas como corretas para a representação dos diferentes objetos e fenômenos. Então, não existe, assim como placa de trânsito, essa é a forma correta que tem que se fazer. Não. O que se pede na linguagem cartográfica é que você consiga comunicar, que é a ideia que vocês leram nos primeiros textos que eu passei para vocês, né, agora, né, desse bimestre. E a ideia é comunicar, é conseguir comunicar de modo que você utilize, né, as técnicas cartográficas obedecendo aquelas 3 relações anteriores que nós vimos e aplicando simbologias de caráter monossêmico. É isso que se pede, né? Não existe forma, né, ou formulazinha. Eu quero representar relevo. Tem que ser assim. Não, não tem que ser. Você pode representar de diversas maneiras, no entanto, obedecendo essas regras básicas da cartografia que nós já vimos até aqui. Tá bom? Pensa bem nisso aí. Princípio de uma comunicação universal. Os dados que apresentam uma proporcionalidade entre si, né, proporção entre eles, serem representados por uma proporcionalidade visual, né? Por exemplo, se você vai trabalhar com que eu estava falando de densidade demográfica, né? Existe uma proporcionalidade, porque você cria classes, né? E onde vai demonstrar. Vamos pegar um mapa de Porá, pega a cidade de Porá e vamos fazer isso por bairros. O que nós vamos fazer primeiramente? Avaliar qual que é a quantidade de habitantes que reside em cada bairro. A gente vai fazer uma classe, né, então de 0 a 30%, de 30 a 40, de 40 a 50, né, e vamos atribuir cores para cada classe dessa, beleza? Ao fazer isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando uma ideia. Há uma proporção, né, entre essas variáveis, entre essa variável, né, então de classes, né, onde vai representar onde chove mais, onde desculpa, né, onde chove não, gente, onde tem mais gente residindo, onde tem menos gente residindo nos bairros, e eu vou usar cor, né, a variável cor para poder representar isso daqui, né? Então o que eu estou fazendo? Eu estou agindo de maneira visual proporcionalmente também. Então vou usar cores mais claras, das cores mais claras para as cores mais escuras, ou das cores frias para as cores quentes. Nós vamos ver isso, tá? Para representar essa ideia de proporção. Então estou trabalhando uma relação de natureza quantitativa ordenada para fazer isso, né? Para trabalhar com a ideia de proporção. Então eu estou trabalhando. Se existe proporcionalidade entre o fenômeno, o objeto que você está representando, no nosso caso, nosso exemplo é a densidade demográfica, então que eles sejam representados visualmente por uma proporcionalidade. E aí nós fizemos isso, porque aí nós estamos usando cores e hierarquizando essas cores, né? Criando uma ordem entre elas para poder representar. Quanto mais claro for o bairro, significa que menos pessoas residem ali. Quanto mais escuro, mais pessoas residindo ali. Você está entendendo a ideia de proporcionalidade aplicada no nosso exemplo aqui? E aí vai seguindo a mesma lógica. Os que indicam uma hierarquia por uma hierarquia visual, que é o mesmo caso que eu disse aqui, né? Essa ideia de hierarquia, como eu fiz aqui no exemplo para vocês, também se aplica a ideia da hierarquia. Vamos dar um outro exemplo de proporcionalidade para ficar melhor para vocês. Já viu aqueles mapas de densidade demográfica que usa aqueles círculos, né? Cidades de até 100 mil habitantes, de 100 mil a 500 mil habitantes, de 500 mil a 1 milhão, mais que 1 milhão, maior, né, que 1 milhão de habitantes. Utiliza círculos. Um círculo menor para representar as cidades até 100 mil. Entre 100 mil e 500 mil, um círculo um pouco maior. Entre 500 e 1 milhão, um círculo maior. E assim sucessivamente. Eu estou usando proporção, né? Quando eu aplico esses círculos no mapa, né, eles vão, né, divergir, mostrar a diferença de tamanho. Quando eu olhar no mapa, automaticamente eu vou ver onde tem um círculo menor, menos população. Onde círculo maior, mais população. Certo? Isso é a ideia de proporcionalidade. Talvez esse fique até mais claro. O outro exemplo que eu citei, ele aplica perfeitamente a ideia da hierarquia visual, né? Que eu coloquei para vocês aqui
a ideia da densidade. Ou das chuvas também, que eu posso usar cores, colocando das cores mais frias para as mais quentes, demonstrando onde é mais clarinho, chove menos, onde é mais escuro, chove mais, tá vendo? A ideia de hierarquizar, de criar uma ordem. E também a ideia, se você está trabalhando com um objeto que indica qualidade, por exemplo, eu tenho lá 5 regiões do estado e quero diferenciar elas, que é a ideia da natureza qualitativa, né? Aqui. Então eu vou fazer o que? Eu vou propor uma diversidade visual. E aí eu posso usar cores também, uma cor diferente para cada uma das 5 regiões, e automaticamente eu já tenho ali o meu documento cartográfico mostrando essa relação de diversidade que existe dentro daquele espaço geográfico, no caso do estado de Goiás. Tá? Caminhando um pouco mais. A importância da semiologia gráfica. O nome é feio, mas o significado é simples. A semiologia gráfica nada mais é do que a ciência que estuda os símbolos, tá? E ela é muito presente dentro da cartografia. Então ela aborda a transcrição visual de dados previamente escolhidos e tratados como, ficou como aqui, tá? É como função de transmitir informações de caráter monossêmico. Olha o quanto isso é importante. Aborda a transcrição visual de ver, né, os dados previamente escolhidos, que você escolheu lá no campo, que você quer mapear, né, você escolhe o que você quer mapear primeiro, e tratados como função de transmitir a informação de caráter monossêmico. As variáveis visuais, segundo Bertini, 1967, é um clássico isso aqui, tá? E vai nos demonstrar então esse quadro que vai fazer uma síntese perfeita para nos ajudar a construir nossos documentos cartográficos, ó, as variáveis visuais segundo ele. Então o Bertini ele organizou da seguinte forma: primeiro aqui, ó, nessa primeira coluna aqui, nós temos a natureza das relações que existem, tá? Então nós já vimos essas relações: quantitativa, ordenada e seletiva ou qualitativa também, tá? Aqui ele tem a variável visual que ele aplica, que ele usa para poder relacionar diretamente a esse tipo de natureza, né? E é muito legal porque, veja só, quantitativa, né? O que ele está usando aqui? O que ele está mostrando para a gente, recomendando usar? A variável tamanho, né? Para poder representar qualquer tipo de objeto de natureza quantitativa, né? Então a variável tamanho, né? Ele mostrando um exemplo. Aí você tem um modo de implantação por meio de pontos, né? Tá vendo? De tamanhos diferentes, de linhas com espessuras diferentes, tá vendo? Ó, espessura variando, ó. Então mostra o tamanho, né? O que é? O tamanho. Tá variando o tamanho, certo? Tá mais grosso aqui, um pouco mais fino, aqui mais fino ainda. Aqui também varia a espessura e o tamanho dos pontos aqui, né? As zonas, por meio de zonas, veja só, tá vendo? Então ele mostra aqui também, olha só, né? Variando aí os tamanhos e as formas também aqui, que está sendo usada, né? Aqui dentro. Porém, não quer dizer que eu tenho que usar somente a variável tamanho. Ele está só fazendo uma referência que essa variável ela se aplica bem à ideia de natureza quantitativa, tá? Entenda que você pode usar outras variáveis, por exemplo, forma para representar a natureza quantitativa, né? Você pode usar cor, e vocês vão perceber que essa variável visual chamada cor é a mais utilizada hoje, inclusive em função dos recursos tecnológicos que nós temos, né? Principalmente ligadas à impressão dos documentos cartográficos, né? Então é muito legal a gente entender que a cor hoje é muito usada, né? E permite dar uma característica bem interessante. No entanto, ela não é só ela usada, mas ela é associada à forma, né? A forma, ao tamanho, né? E é implantada nessas 3 diferentes condições aqui. Ordenada, veja só. Valor, né? Condição de valor que é atribuído, né? Seja nos pontos, aí você pode usar cores para discriminar também, linhas ou em zonas, né?
Ah, Wash, o que é isso? Ponto, linha e zona. Ponto, vamos um exemplo, a cidade, como eu citei lá, né? O tamanho delas, a cor desses pontinhos vai indicar se a cidade tem, vamos supor aqui, ó, de 0 a 100 mil habitantes, de 100 a 500 mil, de 500 mil a 1 milhão. Então cada um vai discriminar alguma coisa de forma ordenada, né? Ou os rios, tá vendo? Vamos colocar aqui, vocês não estudaram ainda hidrografia, mas nós podemos observar que existem rios de primeira ordem, de segunda ordem, terceira ordem. Um exemplo, vocês nem sabem o que é isso que eu estou falando, teria que dar aula de hidrografia para falar, mas só para a gente poder entender aqui. Ou aqui, na ideia de ordem também, eu quero colocar aqui os municípios mais ricos, né, dos que têm maior PIB per capita para os que têm menores PIBs per capita. Dá uma olhada aqui. Então eu vou usando cores para representar, né? Esse aqui é o que tem menor, vamos supor que o mais claro é o que tem menor renda, menor PIB, né? E os outros é o que tem o mais escuro aqui, né? Os dois mais escuros é o que possui maior PIB per capita. Então eu estou ordenando, criando uma ordem aqui, tá? Por zonas. Um exemplo, só para vocês verem. A variável seletiva ou de diferença ou também qualitativa, né, que é chamada, a gente pode usar cor para poder representar, né, simplesmente representar esse mesmo elemento usando essas variáveis, azul, vermelho, verde, né, cores aleatórias, tá? E fazer essa questão, assim como eu disse aqui, suponhamos que esse quadrante fosse o estado de Goiás e aqui fossem as regiões divididas aqui dentro. Você usa uma cor para cada região e faz aí a sua seleção, né? Vai diversificar cada uma, né? Separar uma da outra. Orientação, que é aqui muito usado antigamente nos mapas mais antigos, chamada de achuras, né? Esses risquinhos assim eram muito utilizados aí nos mapas mais antigos, né? Principalmente pelo advento aí das dificuldades de impressão colorido. Então utilizava muito essa variável visual, a orientação, que hoje não é tão aplicada assim, mas nos mapas atuais, como eu disse, em função da possibilidade hoje, né, de utilização maior da variável cor. Forma também é utilizada, principalmente em mapas que trabalham com geologia, para representar tipo de recursos minerais que existem dentro de determinada região. O pessoal gosta muito de usar formas, né, para separar, né, uma da outra, né? Um exemplo que eu estou dando aqui, que a gente vê. Mas hoje basicamente é muito aplicado essas ideias aqui, tá? De cor, né? Forma e tamanho, tá? É muito usado. Mas entenda bem isso aqui. Eu quero que vocês tentem colocar bastante na memória de vocês. Entenda, separa bem, mas bem mesmo. Preciso construir um mapa. Bota na cabeça aí, vamos pensar em exercitar na prática. Eu preciso construir um documento cartográfico. O cara foi lá e falou pra mim que me dá lá R$500 para fazer um mapa. Vamos supor aqui, vamos botar vocês a pensar e pôr dinheiro no meio que a coisa funciona. Vamos supor que a pessoa contratou, sei lá, falou, ó, você precisa fazer um mapa, 500 conto, quero que você faça um mapa pra mim, que eu preciso dar aula amanhã lá disso, daquilo, eu preciso colocar na minha tese, sei lá, para que ele quer. Enfim, te pagou pra você fazer, porque você domina e sabe como é que faz. E aí você vai pegar e vai falar, bom, como é que eu faço? Qual é o primeiro passo? Eu preciso pensar, o que eu quero representar? O que eu quero representar? É a primeira coisa. Aí o cara vai lá e fala pra você o seguinte, ó, eu quero que você faça um mapa pra mim do relevo da cidade de Porá, do município de Porá, desculpa. Bom, primeira coisa, então você já identificou que objeto, se você está trabalhando com objeto ou com fenômeno. Não, então é um objeto, é o relevo, ele existe, está lá, né? Não que o fenômeno não exista, o fenômeno também existe, mas o fenômeno acontece, né? Ele é variável. Então o relevo está lá e eu preciso mapear esse relevo. Beleza. Aí agora eu vou pensar, eu já tenho meu objeto que é o relevo. Qual a natureza que eu preciso usar aqui? Né? É quantitativo? É ordenado? É qualitativo? Bom, se é relevo, o que é a ideia do relevo, mapa de relevo? É separar, não é? Se é separar, então é seletivo. Então é qualitativo. Bom, aí o que eu vou usar para fazer essa separação? Qual a variável visual eu vou usar? Bom, todo mundo vai correr logo para a cor, que é a mais fácil de ser aplicada, né? E deve fazer isso mesmo, porque fica bem mais bonito os documentos cartográficos, né? Então eu vou lá usar a cor, que eu preciso separar, né? Onde eu tenho relevo mais plano, onde eu tenho relevo mais ondulado, onde eu tenho relevo assim, relevo assado, né? Então eu vou fazer isso. Então basicamente eu já observei. Bom, qual que é meu modo de implantação? É por ponto?
Não, porque o relevo ele tem zonas, né? São zonas, são pedaços do mapa ali que tem tal tipo de relevo, outro pedaço tem outro tipo de relevo, enfim. Então a implantação é por zonas, tá aqui, né? Eu usei agora a aplicação. Então já me veio a ideia na cabeça. Identifiquei qual objeto que eu preciso, objeto ou fenômeno que eu vou representar, qual natureza de relação que existe nesse documento que eu quero criar, qual variável eu escolhi, que é a variável cor, e qual o modo de implantação, por zonas. Tá feito. Bom, agora é só construir o mapa, né? Muito legal. Ó, vamos pensar numa outra brincadeira aqui. Pensa lá, o cara fala para você, bom, eu preciso que você gere um mapa da bacia hidrográfica, tá, do Ribeirão Santo Antônio, porque nós estamos com um projeto de recuperação de nascentes e eu preciso que você indique para mim aí os canais onde estão as nascentes. Beleza, eu preciso pensar que tipo de mapa é esse que eu preciso fazer. Também é um mapa de forma qualitativa. Vocês perdoam aí que deve estar um choro do neném no fundo aí, mas não esquenta a cabeça não, tá? Presta atenção no que eu tô falando. Então, ou seja, eu preciso construir esse mapa. Eu vou pensar, bom, que tipo de natureza é essa? Eu preciso separar. Tá vendo a ideia? Separar o que eu tenho, onde tem nascente, onde são os canais, os pequenos cursos d'água que são as nascentes. Então, seletivo. O que eu vou usar? Qual a variável? Todo mundo já vai correr. Cor, né? Que é mais legal. E não tem problema, é a cor mesmo. E qual é o modo de implantação? Estou falando de rios, córregos, linhas, né? Os mapas são representados por linhas, né? Diferente do relevo, representado por zonas. Tá vendo? Então você vai fazendo esse tipo de associação. Vamos pensar aqui, vamos fazer diferente. Fala assim, Washington, tá beleza, tá legal até agora, mas e aí? Eu quero fazer outra coisa. Vamos fazer um outro exemplo. Mostra outro exemplo aí para eu poder entender essas outras naturezas. Aí lá, a pessoa chega em você e fala, fulano, quero que você faça um mapa para mim agora vamos pegar o exemplo que eu estava falando lá, de densidade, densidade não, eu quero que você faça um mapa para mim aí, representando aí o nível de quantidade de população que existe nas cidades aqui do Oeste Goiano. Tá? Eu preciso desse negócio aí, faz para mim aí. Bom, aí o que você vai fazer? Bom, agora enrolou, né? Porque está referindo a uma cidade, não é todo município, tal. Como é que eu vou fazer esse negócio aqui? Vamos pensar, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai utilizar, você vai pensar, bom, se é nível de população, vou usar com a proporção matemática, né? Igual a gente estava falando, eu crio lá cidades de 0 a 100 mil. Não é nosso caso aqui no Oeste Goiano, tem nenhuma cidade de 100 mil habitantes. Vamos pensar aqui, de 0 a 2 mil habitantes, de 2 a 6 mil, de 6 a 8, de 8 a 10, 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 30 e maior que 30 mil habitantes, né? Criamos essas classes desse jeitinho. Bom, tá, beleza, eu pensei, eu quero fazer assim. Então, que tipo de natureza é? Quantitativa. Qual a variável visual que eu vou usar? Tamanho, né? Tamanho. Beleza, quero usar tamanho? Posso? Pode. Eu quero associar tamanho com forma. Posso? Pode. Você pega um círculo, por exemplo, como eu disse, e vai usar esse círculo, né? Então, você vai usar proporção de tamanho. Círculos menores para representar as cidades com menos habitantes, círculos maiores para gradativamente vai aumentando o tamanho dos círculos conforme aumenta a quantidade de população. E aí você representa eles. Então, uma variável visual tamanho associado à forma, né? Em uma representação de modo de implantação de pontos. Beleza? Fica dessa maneira. Porque para cada cidade você vai colocar um círculo sobre ela ali. Esse círculo vai trazer uma certa... o círculo traz aí a proporção dele, vai demonstrar se tem mais ou menos habitantes ali dentro. Beleza? E da mesma forma com a variável ordenada, que eu citei, questão das chuvas, né? Ou da temperatura, por exemplo. Quero que você faça um mapa de temperatura do estado de Goiás. Então você vai criar uma ordenação, né, de temperatura, de 0, coloca lá de 20 a 23 graus, 23 a 26, 26 a 29, um exemplo aqui, você criou uma escalinha lá, e aí você vai ordenar, porque é ordem, né? Você vai criar uma ordem do menor para o maior, e aí você vai representá-lo dentro do seu mapa utilizando qual variável? O valor, né? Esse valor atribuído à cor, por exemplo, né? E aí você vai usar cores
e aí existe uma regra para fazer a ordenação utilizando cores, que é obedecendo sempre das cores frias para as cores quentes, ou o inverso, tá? Tem que seguir uma sequência, a gente vai ver isso mais à frente, tá? E pode estar representando então o modo de implantação, zonas, né? Onde você vai definir zonas que são mais quentes, mais frias e por aí vai, né? Sucessivamente. Vamos caminhar para a gente poder ir adiante, porque vai ajudando vocês a pensar um pouco mais e ir aplicando. O emprego da cor nas construções cartográficas devem ser feitas com muito cuidado, olha só, pois pode expressar seletividade, né, que é a ideia de diversidade que a gente viu, né, de relações qualitativas, ou ordem, de relações ordenadas, tá? Ou até mesmo quantitativas, tá bom? É muito importante, toma muito cuidado com a cor, a forma como você está organizando e implantando ela pode dar essas ideias aí, tá? Mas também a ideia é muito ligada ao objetivo do documento cartográfico. Então, como usar a cor para expressar seletividade? Presta muita atenção e bota isso aqui na memória também, que vai ser de extrema importância para vocês. Então, vocês precisam combinar. Para você fazer seletividade, que é exemplo do mapa lá das regiões do estado de Goiás, eu quero separar essas regiões usando cores. Então você precisa combinar cores quentes com cores frias, intercalar, certo? Então olha só, você não pode seguir uma ordem nas cores, mas ir intercalando cores quentes com cores frias. Cores frias são as cores mais claras, teoricamente mais claras, e as cores quentes as cores teoricamente mais escuras, né? Tendentes ao vermelho, né? E as outras frias tendentes ao violeta, azul, violeta, né? Então você tem aí, ó, vamos combinar amarelo, laranja e vermelho com verde, azul e violeta. Então quando você implanta intercalando, então você nunca vai colocar uma região que faz que está fazendo divisa com outra, uma laranja e outra em amarelo, porque são cores muito próximas, né? E aí não dá, visualmente você olha, às vezes separa, mas eu preciso de ser algo instantâneo, percepção instantânea. Então se eu coloco uma em amarelo, eu coloco a outra em azul. Se eu coloco uma em laranja, eu coloco outra em verde. E assim você vai combinando de modo que essas cores elas ficam de modo aleatórios, combinadas, né, de modo aleatório, as quentes e as frias, que vai expressar essa ideia de seletividade, né, de separação. Na hora que eu bater o olho no mapa do estado de Goiás, eu vou ver as 5 regiões, eu vou perceber que existem 5 regiões separadas ali. Se for 5, eu estou só citando exemplo aqui, tá? E aí, como usar a cor para expressar a ordem? Então, para fazer seletividade é importante usar isso, a combinação intercalada entre cores quentes e frias. Para expressar as relações de ordem, né, ordenadas, trabalha com a cor alterando o seu brilho e saturação. Então, toda cor ela tem brilho e saturação, né? E aí, quando você muda isso, que são as matizes, né, que é a cor, elas podem ser ordenadas a partir do seu comprimento de onda, né? Cores frias para as cores quentes, por exemplo, indo do violeta ao azul e ao verde, e em seguida do amarelo ao laranja e ao vermelho, certo? Vamos pegar aqui e vamos tentar entender um pouco mais essa ideia aqui, né? Quando você mexe nessas questões de brilho e saturação, você mexe nas cores, nas matizes, né, que são as cores. E aí você vai trabalhar, né, seguindo uma ordem, né, para poder expressar a ideia de ordem. Que veja só, observações em relação às cores. Determinadas cores são utilizadas para representar temas geográficos específicos, que também é muito importante. Cor azul, hidrografia. Sempre que você for representar um rio, um córrego, uma rede de drenagem dentro de um local, é a cor azul. É aplicada a cor azul. E vegetação, cor verde, sempre, né? Representar um mapa de uso da terra lá, que você vai mostrar lá as áreas de cerrado. Então o cerrado, a vegetação de cerrado é cor verde, certo? Pastagem usa outra cor, amarelo, laranja, né? Pode usar outras cores para representar. As cores são divididas em primárias, secundárias e terciárias. Coisa básica, mas é importante relembrar. Veja aqui, para vocês terem noção. Cores primárias, vermelho, amarelo, azul. Essas são as cores primárias que nós temos. Tranquilo? Então decora: vermelho, amarelo e azul. Cores primárias. Elas são as primárias, não são formadas pela combinação de nenhuma outra cor.
Quando você vai combinando elas, amarelo com vermelho, eu vou obter laranja. Azul com amarelo, eu vou obter verde. Vermelho com azul, vou ter violeta, né? E se eu combinar essas cores aqui entre elas, eu começo a ter as cores terciárias e por aí vai, tá? E aqui eu tenho as cores terciárias, né? O círculo cromático de cores, tá? Esses círculo de cores é muito importante e ele nos ajuda a entender perfeitamente essa diferença, essa ordem que existe entre as cores. Então, toda vez que eu vou criar um mapa de relação ordenada e eu quero usar a variável cor, eu preciso recorrer a esse ciclo de cores aqui, o círculo de cores, tá? É importante ter o círculo de cores na mão, que aí você vai dar uma olhada. Bom, cor fria, então tá aqui uns traços que tá separando as cores frias das cores quentes. As cores quentes saem do amarelo ao vermelho e as cores frias vão do verde ao violeta. Então, se você observar bem isso daqui, né, a ideia aqui é que fosse um vermelho bem escuro, tá? Ó, a projeção aqui não tá muito legal, mas dá uma olhada. Saindo aqui do violeta, esse tom mais arroxeado, né? Você vai indo, ó, violeta, um azul, né, um azul mais meio roxeado, depois você entra num azul mais escuro, depois um azul mais claro, um azul mais esverdeado, verde, amarelo, né, um verde amarelo, esse verde claro, né? Depois você tem amarelo, um laranja claro, um laranja mais escuro, um laranja mais escuro ainda, vermelho, vermelhão escuro, com amarronzão mesmo, aquele que está quase chegando, né, uma cor de terra bem amarronzada, bem fechada mesmo, vermelhaço, né? Tá bem aqui. Beleza? Então, observa, se eu quero expressar a ordem, eu tenho que seguir a ordem, ou saindo da cor mais fria em direção às cores mais quentes, ou das cores mais quentes em direção às cores mais frias. Se eu quero fazer um mapa de temperatura do estado, eu preciso fazer o quê? Eu preciso então obedecer essa lógica, né? Então eu posso trabalhar só dentro das cores quentes, se eu quiser, né? Dependendo da condição de temperatura, ou eu posso começar aqui, ó. Vou começar no verdinho claro, né? Eu criei lá, aqui vai estar de 20 a 23, de 23 a 26, de 26 a 29, de 29 a 32, de 32 a 36 e maior que 36 graus, né? Tá vendo? Usei essas cores, escolhi elas. Então eu estou seguindo uma ordem. Estou saindo aqui, ó, do verdinho claro, entrando no amarelo, laranjinha mais claro, laranja mais escuro, vermelho, certo? Então usei o ciclo de cores. Fazendo isso, sempre recorrer ao ciclo de cores quando eu precisar fazer um mapa de natureza ordenada e eu quero usar a cor como minha variável visual para poder aplicar ali. Eu tenho que recorrer a esse ciclo e sempre obedecer uma ordem. Ou saindo das frias para as quentes, que a temperatura fica bem legal com isso, né? Saindo das temperaturas mais baixas para as temperaturas mais altas, então as cores já vão mostrar isso. Ou fazendo o inverso, saindo das temperaturas mais quentes em direção, ou das cores mais quentes em direção às cores mais frias. Tem que seguir o ciclo, tá? É muito importante. Aqui só para a gente entender as condições dos sistemas de cores, né, aditivas, né, que é muito usadas, as impressoras mesmo trabalham, né, em RGB, né, nessas combinações entre verde, azul e vermelho, ou em CMYK, ciano, magenta, amarelo e cinza, né, que você tem aqui um subsistema de cores chamado de substrativas, né, que aqui forma-se o branco na composição das três cores e aqui na composição das três cores forma-se o preto. Isso aqui é só para a gente, curiosidade, para ver aí as formas de associação de cores, mas isso aqui não tem tanto muito sentido para nós não. O que importa é o ciclo de cores, isso aí. Para fechar a nossa aula comprida demais hoje, o que nós precisamos fazer? Basicamente, na construção dos meus mapas, aí vocês estão vendo tanto que a legenda é importante, porque ela dá vida ao documento cartográfico. Então, para você fazer seus documentos cartográficos, para você fazer seus mapas, o que você precisa saber? Eu preciso do quadro das variáveis visuais do Bertini, que vem mostrar para mim a natureza, né, das relações, as variáveis visuais e o modo de implantação delas, tá aqui, né? E o ciclo de cores. Eu preciso disso. Porque eu tendo isso na mão, tô tranquilo, né? Eu consigo aplicar, trabalhar, eu tenho
uma orientação para me ajudar a entender e como aplicar isso no mapa que eu quero fazer, como eu citei nos exemplos anteriores. E eu tenho aqui o ciclo de cores que me ajuda na hora de eu implantar a cor, seja de modo ordenado ou de modo seletivo. Se for de modo seletivo, intercalando cores quentes com cores frias. Se for de modo ordenado, partindo das frias para as quentes ou das quentes para as frias. Tá? Essa é a ideia, é o resumo da aula de hoje. Beleza? Em relação a essa parte de implantação da legenda. Galera, eu espero que vocês tenham tempo e ouçam essa aula e vejam, estudem, tá? É muito importante. Nós vamos fazer alguns exercícios práticos e depois eu vou estar ajudando vocês também nesse sentido, óbvio, claro, né? Desde já agradeço a atenção de todos e um ótimo fim de semana, um ótimo dia para todos. E a gente vai encerrando mais uma aula por aqui, tá bom? Valeu, gente, brigadão.